Fala galera do Artejus, tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos continuar com a lei número 6.766, que trata sobre parcelamento do solo urbano, e este episódio está atualizado com a lei número 14.620, e hoje nós vamos dos artigos 25 até o artigo 32. Mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify e também acessar a descrição do vídeo com as playlists no YouTube, Spotify e também acessar nosso grupo do WhatsApp para ver as novidades. Galera, vamos lá? Capítulo 7 dos contratos. Artigo 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito de adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real ou punível a terceiros. Artigo 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso 6 do artigo 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações. Inciso 1. Nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes. Inciso 2. Denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição. Inciso 3. Descrição do lote ou dos lotes que foram objeto de compromissos, confrontações, área e outras características. Inciso 4. Preço, prazo, forma e local de pagamento, bem como a importância do sinal. Inciso 5. Taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 meses. Inciso 6. Indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado. Inciso 7. Declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O contrato deverá ser firmado em 3 vias ou extraídas em 3 traslados, sendo uma para cada parte, o terceiro para o arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas. Parágrafo 2º. Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário. Parágrafo 3º. Admite-se a cessão de posse em que estiverem provisoriamente emitidas a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, o qual se atribui, no caso dos parcelamentos populares, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando à disposição do artigo 108 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Galera, atenção aqui, que é a redação dada pela Lei número 14.620 de 2023. Atualizem esses vademecums. Parágrafo 4º. A cessão da posse referida no parágrafo 3º, cumpridas as obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. Parágrafo 5º. Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse referida no parágrafo 3º converter-se-á em propriedade e a sua cessão em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas. Circunstância que, demonstradas ao registro de imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote. Parágrafo 6º. Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Artigo 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do artigo 26 desta lei, inciso 1, o preço total a ser pago pelo imóvel, inciso 2, o valor referente à corretagem, as suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário, inciso 3, a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas, inciso 4,
os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. Inciso 5. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Inciso 6. As taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, a seu período de incidência ou sistema de amortização. Inciso 7. As informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em instantes de vendas e fora da sede do loteador ou de estabelecimento comercial. Inciso 8. O prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras. Inciso 9. Informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel. Inciso 10. O número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. Inciso 11. O termo final para a execução do projeto referido no parágrafo 1º do artigo 12 desta lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. Parágrafo 1º. Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido o prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Parágrafo 2º. A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no inciso 5 do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 54 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 27. Se aquele que se obrigou a concluir o contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para a outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato padrão. Parágrafo 1º. Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e o modo de pagamento e a promessa de contratar. Parágrafo 2º. O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível. Parágrafo 3º. Havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, observar-se o disposto nos artigos 639 a 640 do Código de Processo Civil. Artigo 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositada no registro de imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação. Artigo 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos ou por cessão causa mortis, sucederá ao transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou legado. Artigo 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for de proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos. Se do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. Artigo 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançado no verso das vias em poder das partes ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento,
O valor da cessão é a qualificação do cessionário para o devido registro. Parágrafo 1º. A cessão independe da nuance do loteador, mas, em relação a este, seus efeitos só produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão. Parágrafo 2º. Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o oficial de registro dar-lhe-á ciência, por escrito, dentro de 10 dias. Artigo 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido em 30 dias depois de constituído em mora o devedor. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo oficial do registro de imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação. Parágrafo 2º. Purgada a mora, convalescerá o contrato. Parágrafo 3º. Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao oficial de registro um cancelamento da averbação. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio da Lei número 6.766, que trata sobre parcelamento de solo urbano, atualizado com a Lei 14.620. E hoje nós somos dos artigos 25 até o artigo 32. Se você chegou até aqui é porque você curtiu esse episódio, então deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa 5 estrelinhas com a gente, pra gente aí no Spotify, e também ativa o sininho para vocês receberem as notificações de todas as plataformas. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau.